Fala galera, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estruturação do projeto, como funciona e o porquê é importante da gente planejar isso muito bem, tá certo? Então, vamos lá! Bom, perfeito. Então, pessoal, voltamos aqui com tela. Então, só para relembrar vocês, né, aqui só para confirmar mesmo, né? Aqui só para mostrar como é que tá. Então, a gente tem o nosso input, o nosso botão buscar, ok. Mas se a gente olhar no projeto final, a gente sabe, né, que tem uma tag img de imagem. A gente sabe também aqui que tem o input e tem também aqui a nossa busca, né? E se a gente for dar uma olhada aqui, a gente sabe que vai ter o nosso header e aqui o resultado, né, da nossa pesquisa. Bom, perfeito então. Vamos dar uma olhada no código para ver como é que tá, para a gente dar uma analisada. O nosso código está basicamente dessa forma. A index, a gente tem aqui a tag img, não está aparecendo nada, né, porque a gente ainda não designou nenhuma imagem. A gente tem aqui a tag input, né, aqui certinho, e o button, né, aqui com buscar. Aqui a gente não vai fazer componentização, pelo motivo que a página é extremamente simples, né? Então não faz muito sentido a gente fazer componentização, especialmente porque a gente não tem nada, né, que vai ser reutilizável. A gente tem aqui, na página search, já sim a gente tem aqui o nosso header, por exemplo, eu fiz como componente. E se você me perguntar o porquê, é pelo motivo de, se a gente precisasse para fazer outras páginas mais para frente, a gente incrementar mais páginas, por exemplo, para busca de, não só de fotos, mas busca web, busca de vídeos, a gente poderia reutilizar esse header. Então ele seria um componente reutilizável. Então por isso eu já deixei aqui em componentes, né? Aqui o header já preparado para quando a gente fizer o upgrade da nossa aplicação, a gente já ter esse header preparado. Sempre que vocês montarem uma aplicação, sempre tenham em mente que, né, a sua aplicação começa de um jeito, mas ela pode ser melhorada. Então pense sempre tentem pensar, né, mais para frente. E mais para frente se eu quiser melhorar. Já tem hoje tudo pronto para mim, para facilitar a minha vida? É mais ou menos esse o pensamento, tá bom? Bom, então, perfeito. Então, pessoal, então só dando uma relembrada aqui, vamos fazer só uma estruturação bem básica, que vai ser o seguinte, ó. A gente tem a nossa imagem, a nossa tag imagem aqui no index, mas ela não está aparecendo, né, porque ela não está aqui ainda no nosso arquivo. Vamos fazer o seguinte, ó, aqui em Assets, a gente vai criar uma nova pasta, que é img, para a gente localizar bem fácil, ou para outro programador localizar bem fácil, que se trata de imagens. E para a gente colocar imagens, tem algumas formas, mas a forma que eu acho mais fácil e eu prefiro é você, né, pegar aqui as imagens e levar aqui para dentro do arquivo do programa do VS Code em cima da pasta img. Então, você só solta aqui e aqui já está, né, importado as suas imagens. Vamos agora importar para dentro do arquivo index. Então a gente vai colocar import, aí eu vou colocar um nome qualquer, eu vou colocar logo porque vai ser a imagem do logo, né, para ficar condizente. Coloco from, e aqui vou ensinar um detalhe para vocês, se você já sabe, maravilha, se ainda não, tá? Como você navegar entre pastas no import. Quando você, por exemplo, coloca ponto barra, você simplesmente vai ficar na mesma pasta que você já está. Então, ponto barra, eu estou aqui dentro da pasta image. Desculpa, da image não. Eu estou aqui dentro da pasta index. Agora sim. Então, eu estou dentro da pasta index, mas o que a gente quer chegar é aqui na pasta image. Se eu tirar um pouquinho aqui, ó, olha só o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que sair da pasta index e para a pasta page, sair da pasta page e para a pasta src, para depois entrar na pasta assets, entrar na pasta img e achar o meu arquivo. Então, vamos lá fazer isso daqui. Então, para mim sair da minha pasta atual, eu coloco 2 pontos e barra. Que ele até coloca aqui, ó, que aí vai ter o index e o search, porque eu entrei na página, na pasta page. E dentro da pasta page tem a pasta index e a pasta search. Mas eu ainda não quero lá. Então eu vou fazer o quê? 2 pontos barra. E agora sim eu subi um nível e agora eu estou na pasta src. Então, por isso que está aparecendo essas opções aqui para mim, ó. Então vai aparecer a opção Assets, Components, né? Vai sair a pasta Page também. Muito bom. Então eu vou clicar na pasta Assets, vou mais uma barra pasta IMG, e aqui ele não vai aparecer o import automático, então eu preciso colocar o nome da imagem mesmo, tá? Aqui é logo.png.
Então, logo.png, eu preciso também colocar esse ponto, tá? É importante colocar o nome completo. E perfeito. E aí eu vou colocar src, só que não é com aspas, é com aqui a nossa chaves. E eu vou colocar aqui dentro logo. E se a gente for ver como é que está nosso arquivo, maravilha, a gente já tem aqui, né? Ela está muito grande, ela está no tamanho original, porque a gente ainda não fez estilização, mas já está então feita a construção, né? a estruturação básica ali do nosso projeto. Perfeito, então vamos então para a parte de estilização para a gente dar uma melhoradinha um pouquinho nisso. Então perfeito, pessoal, vamos começar aqui então a nossa parte de estilização, tudo bem? Então como que a gente vai fazer? Por enquanto a gente vai utilizar arquivo CSS, até o momento, tá? Então vamos obedecer então isso daí, tá? E para a gente criar né, o CSS Module, a gente faz o seguinte: a gente vem na pasta, né, da nossa página, ou seja, do nosso componente, aqui no caso é a página, né? E para ficar organizado, a gente vai criar um arquivo ali dentro mesmo. Então eu vou colocar index.module.css, dessa forma. Então, index.module.css. E eu vou fazer o import aqui dentro, né? Daqui do nosso arquivo index. Então, vou fazer import. A gente geralmente coloca aqui, ó, como style. Ou como styles, algumas pessoas preferem. Vamos deixar como styles. E coloca from, abre e fecha aqui as nossas aspas. E como a gente vai procurar um arquivo que já está na nossa pasta atual, a gente só coloca ponto barra e a gente coloca index.module.css. Então, da mesma forma que está escrito aqui no nosso arquivo. Perfeito? E vamos lá então. Então, vamos criar aqui um tamanho para a nossa imagem. Tá? Vamos lá. Então, vamos aqui criar uma classe. Para declarar classes, a gente coloca um ponto e coloca o nome da nossa classe. Para declarar ID, a gente coloca o jogo da velha e coloca o nome do nosso ID. Aqui, vamos começar com classe, só para vocês pegarem como que funciona. Então, eu vou colocar o pontinho e vou colocar aqui img style. Então, esse vai ser o nome da nossa classe. Aqui dentro, a gente vai colocar o height, que é o tamanho da imagem, tá? Ali a altura. E eu vou colocar 10%. Ok? Então, 10%. Ok, maravilha. Então vamos voltar aqui e aqui na image a gente vai ter que então agora declarar, né, aqui o nosso estilo. E aí como eu faço? Eu coloco aqui class name, coloco igual, abre e fecha chaves e vou colocar aqui dentro styles, na verdade, ponto, aqui img style. Simplesmente assim. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso arquivo, se a gente atualizar, ele ainda não vai funcionar. Talvez eu declarei de uma forma errada. Deixa eu só conferir aqui. Aqui, se você ficar com dúvida, você pode fazer isso daqui. Tá? No caso aqui, então tá certinho. Bom, então quando acontece isso, tem algumas, vamos dizer assim, prováveis problemas. Então a gente sempre tem que lembrar que pode ter esses possíveis problemas, tá? Pode ser o problema ou, né, aqui na estrutura ou na forma que a gente está declarando. Vamos lá. Aqui no caso, então, a gente está 10%. Então, só lembrando de medidas, né, dando uma relembrada para vocês em relação a isso. Medidas, então, elas sempre vão funcionar da seguinte forma. Porcentagem, ele sempre vai ser o tamanho relacionado ao pi. Ele vai pegar o pi e vai tirar o pi como base para escolher o 10%. Então, o 10% pode ser do tamanho da página total, pode ser do tamanho da página de visualização, ou pode ser do tamanho do pi. Então, quando você trabalha com porcentagem, você sempre tem que ter isso em mente. Porcentagem, ele se baseia na tag pi, sempre, tá bom? Então, no caso aqui, a gente não declarou, né, o tamanho do que a gente quer. Então, vamos experimentar fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui div pi. Pronto. Então, div pi é a nossa nova classe. Vou colocar aqui um height para ele de 100 view height. VH, view height. Vou mostrar isso para vocês na prática lá, tá? E só para testar mesmo se está funcionando, eu vou colocar aqui um background color blue.
Só para testar, ok, vamos lá no index, vamos colocar aqui na divpy, né, colocar um class name com aqui chaves, ok, então styles, ponto, aqui, tranquilo, vamos colocar então divpy. E vamos dar uma olhada para ver como é que ficou. E pronto, agora sim está funcionando. Por quê? Porque a gente tem declarado, tá certo, o nosso divpy. Qual é o tamanho da divpy? É 100 view height. Então, a partir do 100 view height, né, a nossa imagem consegue saber o que é 10%. Porque sem uma divpy, ele fica um pouco confuso, né? Ele fala, não, mas é 10% do que exatamente? Então, quando você coloca um tamanho da divpy, aí sim vai funcionar essa questão de porcentagem. Tudo bem? E aqui, deixa eu só tirar para não ficar, né? É um pouco feio ficar esse background color. Então, aqui, ó. Vamos lá. Melhor. Então, background color, ok. Então, a gente já tem a nossa imagem aqui, tudo bonitinho, já está menor, né? Tá um pouquinho melhor já para a gente poder mexer. Mas só explicando em relação ao view height. Então, o view height e tem o view width também. Qual que é a diferença dos dois? O view height, ele fala da tela de visualização da área de visualização em relação à altura. E o view width, ele fala da área de visualização em relação à largura. E são extremamente utilizados para fazer telas responsivas. E o que eu quero dizer com isso? Então vamos dizer aqui, ó, que eu quero colocar, então eu vou fazer aqui uma tela com aqui o height menor. Ó, repara que enquanto mais eu diminuo o height, né, a altura da tela, menor fica a imagem. Então essa é uma vantagem muito grande, por exemplo, quando você compara com pixels, né? Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, ó, 50 pixels, ficou muito pequenininho. Peraí, vou colocar aqui talvez uns 100. 200, para a gente conseguir enxergar bem. Então, ok, esse é o tamanho de 200 pixels, mas quando eu diminuo, ó, ele não diminui junto. Então, isso, por exemplo, se fosse para um celular, ele já não funcionaria da forma que eu queria, ele não é responsivo. Então, para você fazer responsividade, você precisa trabalhar com medidas responsivas. Então, eu poderia também colocar aqui, por exemplo, 10 view height, que daria a mesma coisa que os 10%. Ficaria aqui desse tamanho, né, e ele faria o mesmo efeito. Ou eu poderia até mesmo colocar o view width. Então, view width, ele vai ficar maior, né, mas não tem problema, é só para mostrar. Então, ele ficou um pouquinho maior, mas olha só que interessante. Quanto mais eu diminuo o width, menor a imagem fica. Aqui, então, ele já não está se baseando no tamanho, na altura, né? Mas sim na largura da nossa tela. Então, é uma medida muito, muito utilizada para fazer, né, essa responsividade, o que é bem bacana. Certo? Então, vocês já vão fazer o site de vocês de forma já responsiva, para vocês não precisarem fazer primeiro. Você vai ter que fazer o site duas vezes, né? Vai ter que fazer o site a primeira vez e depois fazer outra de forma responsiva. Isso é péssimo, né? Então, para evitar trabalho, você já faz tudo, né, da forma mais correta possível. Bom, então depois a gente vai colocar aqui um display flex, né, que é para a gente poder ter uma flexibilidade para poder trabalhar. E vai colocar aqui justify content center e align items center também. O que vai acontecer? Ele vai ficar, né, dessa forma aqui. Opa. E por quê? Porque a gente tem uma outra propriedade que a gente vai colocar aqui, que chama, vou colocar aqui bem debaixo do flex, que é flex direction. E aí quando a gente coloca column, ele vai ficar um embaixo do outro, da forma um pouquinho mais parecida com o resultado final. E o porquê que a gente está fazendo isso daqui? Porque a regra é bem básica, tá? Quando a gente faz o display flex, ele vai quebrar o sistema block, né, como vocês já estudaram. Então, ele vai simplesmente, né, colocar tudo um do lado do outro. Mas quando você coloca o Flex Direction, você fala basicamente a direção que você quer que as coisas, né, vão ser colocadas. E o Column, né, quer dizer que você quer que fique uma embaixo da outra. Se você colocar o Row, por exemplo, aí ele vai voltar da forma original. Aqui, ó, Row, né, que quer dizer ali a linha. Então, ele vai mostrar exatamente da forma que já estava. Então, o row ele é o que vem de padrão no Flex.
Mas se você quiser mudar, você simplesmente coloca column. E aí, a gente volta para cá, né? E fica já parecido com o que a gente quer. Tudo bem? Então, perfeito, pessoal. Vamos lá. Continuando, então, né? Aqui na nossa estilização. Então, além então, disso daqui, a gente vai fazer algumas coisinhas. Tá certo? Então, a gente vai fazer isso daqui. Muito bom, perfeito. Mas a gente vai mexer um pouco no tamanho do nosso logo. A gente não quer exatamente desse tamanho, não. A gente vai deixar aqui no tamanho de 16 view height. Vamos ver como é que fica aqui. Opa, espera aí. Ah, tá. É que aqui estava um S a mais. Isso, agora sim. Perfeito. Então já está, se a gente for comparar, já está do mesmo tamanho que está no nosso modelo. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Vamos mexer agora um pouquinho aqui no nosso input, tá? E aqui a gente tem um ponto interessante, ó, que eu vou mostrar para vocês. Nosso input no momento, a gente está colocando e a gente não tem efeito nenhum, né? Se a gente clicar aqui Enter, se a gente clicar aqui no buscar, não tem efeito nenhum. Mas a gente vai começar a preparar ele para a gente ter alguns efeitos interessantes quando a gente for usar de verdade. E como que a gente faz isso? A gente vai utilizar a tag Forms, tá? Então a tag Forms ela é essencial para que a gente possa ter o efeito que a gente quer. Porque mostrando para vocês, ó, aqui no nosso resultado final, quando a gente coloca aqui alguma coisa, a gente pode clicar no botão e ele vai funcionar, mas a gente pode também colocar apertando apenas no Enter. Por exemplo, aqui, ó, Soccer, vou clicar no Enter, ele vai da mesma forma. Então a gente quer esse efeito. E esse efeito, tem algumas maneiras que a gente pode fazer isso, mas a maneira mais fácil é colocando a tag Forms. Ele facilita a nossa vida. Então vamos lá, vamos colocar essa tag aqui, ó. Então, Form. Aqui, ok. Vou colocar aqui. E só explicando um pouquinho melhor esse form, tá? Como que ele funciona. Então esse form, ele, em relação a essa tecla Enter, né? E sempre que você ali estiver mexendo e clicar em Enter, ele vai fazer o comando que a gente vai colocar para ele fazer. Ou quando você clica em qualquer botão da tela, ele vai fazer o comando. Tá? Vamos lá entender um pouquinho melhor. Então, perfeito, deixamos aqui. A gente vai trabalhar nessa tag form também. Vamos colocar, só que vamos colocar um ID dessa vez, só para a gente praticar também. Então, vou colocar o ID de form style, né, para manter o padrão. Então, form style, vamos trabalhar como nesse form style, então. A gente vai fazer ele também display flex. Opa, display aqui, a gente vai colocar flex, ok. A gente vai colocar já o flex direction, né, para column. Ok. Ok, perfeito. Vamos aqui também colocar um height, para a gente poder posicionar de 15 view height. Vamos colocar o width aqui de 58%. Vamos colocar o justify content para center, o align items para center. Ok. Então, o Justify Content e o Align Items então, são para centralizar ou distribuir de diferentes formas o nosso conteúdo. Tudo bem? Ok, então a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai colocar aqui, vamos só colocar aqui, ó. Então, ID. A gente vai fazer da mesma forma, então a gente vai colocar style ponto form style. Vamos dar uma olhada lá. Como é que tá? Opa! Aqui a gente vê que já deu uma espaçada, né? Aqui entre os dois. Mas vamos trabalhar um pouquinho diretamente no input especificamente, tá certo? Então, como que a gente agora vai mexer no input que está dentro do style? A gente precisa criar uma nova classe ou uma nova ID? Não tem necessidade, tá? A gente pode fazer já usando aqui o que a gente já construiu. Porque senão seria muito trabalho, né? A gente ficar fazendo, né, toda vez um ID diferente, toda vez alguma coisa. A gente não tem necessidade disso. Então a gente coloca aqui, ó. Aqui, ó, form style. Aqui, ok. Mas a gente coloca espaço, input.
Então quer dizer que a gente vai agora fazer alguma coisa específica para o input que está dentro do form style. Tá certo? Então agora vamos lá para a gente ver se vai funcionar mesmo. Então, colocando aqui no input, a gente vai colocar um height nele de 5.000 height. Opa. Isso aí, a gente vai colocar um width nele de 30.000 height. Vamos colocar um border nele. Aqui, ó, um border. Deixa eu pensar aqui o tamanho. Vou colocar aqui de 1 pixel, para ficar bem fininho mesmo, solid. E aqui, vou colocar a cor que D0, 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 que é esse cinzinho aqui, tá? Então, muito bom, maravilha. Vou colocar esse border radius. Se vocês não sabem o que é o border radius, é para a gente dar aquele arredondamento aqui na nossa borda. Tá bom? Só para mostrar para vocês, ó. Qual que é a ideia aqui? Pera aí. Que ele ainda está pequenininho, não dá para ver, mas a gente vai conseguir ver melhor quando ele ficar maior aqui também. Opa, tá. Aqui, ó. Form Style. Agora sim tem o nome correto. Então aqui, ó. Então ele já ficou aqui, o arredondamento que eu falei. O nosso border, né, já está ficando bem mais parecido, ó. Muito bom. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Além disso, né, além do border radius, a gente vai colocar um padding. Aqui, tá? O padding a gente vai colocar de 0 e depois 1 view width. O que quer dizer isso? O padding, então vocês lembram, né, é o espaço que você coloca dentro de, vamos dizer assim, uma margem interna, né? Então, o espaço que você coloca dentro do seu, né, seja do seu div, ou seja do seu input, para você não deixar que nenhum conteúdo fique naquele espaço. E quando eu coloco dessa forma, 0 e 1, o que quer dizer? Que em cima e embaixo da div ou do input, a gente vai ter 0. Então não vai ter padding. Mas do lado esquerdo e direito, aí sim vai ter. Se eu quiser colocar um tamanho diferente para cima, um diferente para cima, um diferente para baixo, um diferente na esquerda, um diferente na direita, era simplesmente eu colocar 4 valores. Então eu quero, por exemplo, aqui, então eu quero 0 em cima, 1 view width na direita, 0 embaixo e 1 view width na direita. É essa sequência que segue. Então, cima, direita, baixo, esquerda. Mas não tem necessidade. Como são valores, né, que vão ser repetidos, eu posso colocar dessa forma e vai funcionar certinho. Aqui eu vou colocar o font size, que é para a gente mexer no tamanho da nossa fonte, tamanho da nossa letra. E eu vou colocar aqui, né, 1.05 para ficar legal. Então esse vai ser o nosso tamanho da nossa fonte. Se a gente for olhar, já vai ter aumentado. Maravilha. Ó, está cada vez mais parecido. Ó. Olha só que legal. Ok, vamos voltar aqui então. Perfeito aqui. E a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar um margin bottom. E a gente vai colocar de 5 view height. E agora, olha só a mágica acontecendo. Simplesmente, a gente pode ver que criou uma margem aqui embaixo. Então, você pode direcionar a margem, né? Você pode colocar margin top, margin left, margin right. Então, você pode direcionar a sua margem. Você não precisa colocar só uma margem. Tudo bem? Isso aqui é uma ferramenta muito, muito boa, né? Ajuda a gente bastante aí. Ok, então, maravilha. E só para a gente mexer, então, olha, só para ensinar vocês um outro ponto que é bem legal. Vocês podem reparar que sempre que a gente vai colocar aqui o mouse por cima, a gente tem um efeito. A gente chama isso de efeito hover, tá? Porque hover é quando você está com o mouse em cima de alguma coisa. Então a gente tem esse efeitinho. E a gente também pode colocar aqui, né, sem dúvida nenhuma. Então a gente faz o seguinte, a gente vai fazer aqui mais uma vez. Aqui, né, vamos colocar aqui form, style, aqui input, aí a gente coloca 2 pontos, over. E aí, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer então uma propriedade aqui chamada box shadow.
tá bom? E aqui a gente vai colocar aqui a cor geralmente em RGBA, mas vocês podem escolher só colocar alguma cor, é bem livre em relação a isso. E aqui a gente vai colocar as cores, então é 0, 0, 0, aqui 0.24. E esse 0.24, só para explicar para vocês, é o quão transparente vai ser isso. Se vai ser pouco transparente ou se vai ser muito. Depois a gente coloca o tamanho das coisas. Ó. Então vai ser 0 pixels, 3 pixels e 8 pixels. Vamos lá ver o resultado, né? Então, vamos dar uma olhada. E aqui, ó, já está dando efeito. Aqui tá aqui, ó. Muito bom. A gente pode ver que está igualzinho, né? Aqui o nosso efeito. Maravilha. Aqui o nosso, né? A gente tem aqui esse probleminha aqui do, vamos dizer aqui dessa linha externa que está acontecendo aqui, né? A gente também consegue resolver isso sem o menor problema. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui e fazer uma outra propriedade aqui chamada Focus. Então a gente coloca Form, Style, Input, e aqui a gente vai colocar Focus. E vamos lá, e a gente vai colocar uma chamada Outline. Outline é exatamente essa linha de fora que fica, né, quando a gente seleciona. Então, opa, eu coloquei da forma certa, deixa eu só ver. Não, aqui ó, eu tinha colocado errado, eu coloquei From Style. Form Style. Então, agora quando a gente clica, não tem mais esse efeito. Então, esse Outline é a que dá esse efeitinho. Então, se você quiser tirar aí, é dessa forma, tá bom? E por último, para a gente terminar, aqui a gente vai então mexer no botão. Então, vamos lá. Então, a gente faz a mesma coisa. Coloca Form Style, Button. A gente vai aqui abrir e fechar a nossa chave. E vamos lá, né, dar uma mexida aqui, né? O bottom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o primeiro background color dele. A gente vai colocar esse daqui, ó, esse F8, F9, FA. Para ficar esse bem clarinho. A gente vai colocar um height aqui também, de 3.5 view height. A gente vai colocar um width de 10 view height. Um border, vamos colocar 0, porque a gente não quer borda nele. Aqui o border radius de novo, né, para a gente colocar 5 pixels, para ficar só um pouquinho arredondado. E eu vou ensinar também uma outra que não sei se vocês já aprenderam. Aqui, quando a gente coloca aqui, deixa eu só mostrar para vocês, aqui já vai ter dado um pouquinho a mexida nele, né? Mas olha só que interessante, aqui quando a gente coloca o mouse em cima, ele já fica com essa mãozinha, né? Para mostrar que isso é um item clicável. E aqui não acontece isso. E para a gente colocar esse efeito, a gente tem aqui uma propriedade que a gente chama de cursor, né? Cursor. E a gente coloca uma chamada pointer. Que aí a gente vai ver, ele vai ficar com esse efeito aqui também. Peraí que só eu acho que eu coloquei de novo o nome errado. Eu coloquei de novo From Style. Form Style. Agora vai dar certo. Vamos lá ver. Aí, agora sim, agora tá certinho. Já entrou até, né, ali as outras atribuições também. Então, muito bom. Então já está funcionando certinho, só está faltando aqui basicamente o efeito de over, né? O over ele vai ter uma borda que vai aparecer. Então vamos colocar isso também. Aqui, e a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, né? Então vamos lá. Então, form, opa aí, já coloquei errado de novo, ó. Form, style, button, e aqui o over. E a gente vai colocar aqui border, né? Aqui um pix solid. E vamos colocar aqui também, né? D0, D0, D0. Vamos ver lá como tá. E agora sim, ó. Então quando a gente fica por cima, fica já, né, certinho. E se a gente for ver, a gente literalmente clonou o nosso modelo. Então fica dessa forma aqui que a gente pode então trabalhar, né, com o nosso CSS Module. A gente então cria o nosso arquivo com o ponto module incluso. A gente vai fazer o import, né, com styles, e na hora de a gente usar, a gente simplesmente abre e fecha chaves, seja class name
ou o ID e coloca styles, ponto, o nome da nossa classe ou do nosso ID. Tá certo, pessoal? Então, é bem tranquilo, mas se vocês precisarem, né, fica o convite para vocês reassistirem o vídeo, né, e também aprofundar o seu conhecimento no conteúdo online. Bom, perfeito então, pessoal, finalizamos por aqui e a gente viu alguns pontos importantes aqui durante a nossa aula, tá certo? No nosso próximo encontro a gente vai aprender um pouco mais especificamente sobre o CSS Model, tudo bem? Então, vejo vocês lá, até mais!